O que a novela Vale Tudo traz para a gente sobre o alcoolismo feminino? Em 37 anos, o que mudou? Fica ligado que hoje esse é o nosso tema. Então, olha só, hoje para a gente falar sobre isso, eu estou aqui com a minha amiga queridíssima e que está como consultora da Paola Oliveira, enquanto Heleninha Reutemann, e que vem acompanhando, né, fez um trabalho lá, vendo a Heleninha lá de trás e a Heleninha de hoje, para a gente poder falar do que está mudando com essa questão do alcoolismo feminino, o que a gente percebe hoje dessa doença na mulher, né, e como ela era vista lá atrás. Gisele Aleluia, fazendo hoje esse podcast comigo no Café com Ana. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui num tema tão atual, né? Com essa oportunidade grande aí que essa autora, né? Com esse requinte, né? Com esse padrão ouro, tá atualizando, na verdade, a visão do alcoolismo, né? Na verdade, a consultoria é da personagem, né? Que foi uma personagem icônica, a Heleninha Reutemann, né? Que era uma alcoólatra em 1988. Ela era uma personagem extremamente histriônica, não sei se você lembra, barraqueira, quando bebia, fazia vários escândalos, era marcado pelos escândalos. A Renata Sorrah dava um show assim, de atuação, né? Caindo. E era uma coisa muito, assim, muito diferente. Em 1988, uma mulher perdeu o controle. Era uma coisa muito feia. Não é que hoje não seja, mas antes era um negócio raro, como se fosse raro e feio, né? Degradante para a imagem, aquela mulher toda chique, bonita, aí toda desmanchada, né? Eu acho que não era uma coisa tão permissiva como é hoje a mulher beber, né? A gente hoje vê que com essa coisa da igualdade de direitos do homem, da mulher, a mulher hoje tem a liberdade de beber como um homem, de beber sozinha, de beber aonde quiser. E naquela época era uma situação totalmente diferente. Totalmente diferente, né? A mulher era muito mais julgada, né? Então a Renata Sorrah, ela era muito julgada por esse comportamento, né? E, assim, existe a necessidade de atualizar isso, porque hoje, né, hoje a gente sabe que a mulher tem muito mais acesso ao álcool em nível de aceitação social, como você mesmo falou. Hoje, as indústrias de bebida, né, elas têm como foco a mulher e o adolescente. As bebidas são mais doces, as bebidas são coloridas, as bebidas são bonitas, né? São atraentes. Então, é muito difícil você sair e não ver uma mulher que não tá com um gin na mão, né? Gin que era uma bebida de homem, uma bebida uma bebida popular de homem. Mas hoje as mulheres entendem de gin. Outro dia eu fui com uma amiga num restaurante, ela pediu gin, e aí ela tava escolhendo a marca do gin. Então, foi necessária uma atualização para que essa personagem ela não ficasse estereotipada. O que ia reforçar um preconceito muito grande, como se uma pessoa alcoolista fosse uma pessoa que é alcoolista porque tem problemas emocionais. E não porque é uma das consequências, pode ser uma das consequências do uso e abuso de substâncias. Única e exclusivamente.
né? Porque as pessoas perguntam muito, né? Ah, por que fulano é alcoólatra? O que acontece? Qual é o problema? E, na verdade, assim, a gente vai falar de alcoolismo, e seja ele alcoolismo masculino, alcoolismo feminino, alcoolismo como um todo, né? É como uma predisposição, né? Uma alergia a uma substância. Alcoólicos Anônimos vai falar muito disso. Eu não sei se a novela vai focar nisso também. E que aquela pessoa, de forma involuntária, como qualquer outra, né? Usa bebida para degustar, usa bebida porque faz parte de uma sociedade. Eu sempre digo isso, né? A gente vive numa sociedade extremamente alcoolista. Estranho é quem não bebe. Você passa a ser o estranho da vez, o estranho da festa, né? Então, assim, como é que isso vai ser, né? E é entendido pela nossa sociedade, mais uma vez, extremamente alcoolista, e como é que isso vai ser trabalhado na mídia? Porque eu acho que toda vez que alguma questão dessa vai para a mídia, mobiliza muito a sociedade. Muito, né? Muito. E assim, isso que você está falando me lembra aqui, né? A novela começou dia 31 de março. Tem um pouco mais de uma semana, assim, né? Como que essa questão, sem dar spoiler, mas assim, né? Vocês já viram uma novela, quem já viu sabe o que mais ou menos vai acontecer, né? Mas assim, como essa questão está sendo tratada de uma forma bastante respeitosa. Por exemplo, ela voltou de uma internação de 4 meses. Já começa assim. Começa assim, né? Então, ela volta de uma internação de 4 meses. Então, ela é recebida pela família de uma forma muito amorosa. A mãe dela não está, né? Que é uma pessoa que cria muito gatilho nela, mas não está. Uma pessoa difícil. Mas ela está envolta numa questão que ela perdeu a guarda do filho dela, que é um adolescente, por conta da última situação que levou ela a uma internação. E é bem interessante, eu acho isso bem delicado, assim, porque ela chega muito na dela, assim, muito, poxa, né, eu vacilei. E agora entra essa questão. As pessoas estão entendendo que é uma doença? Ela está entendendo que é uma doença? Porque tem essa ambivalência, né? Que a gente sabe. Porque é muito cobrado de uma mulher uma postura moral e reta. Imagina uma mãe que perde a guarda. Né? E assim, dificilmente um pai perde a guarda, né? Porque a guarda é da mãe. Então, não é? É uma coisa assim, né? Que é difícil isso. Então, ela já chega assim, muito na dela. E sem poder ver o filho, porque o pai do filho não deixa. E muito não deixa porque ele tem medo dela mesmo. Assim, é engraçado, também tem. Os capítulos que eu vi, né, agora que você falou, começou, tem uma semana, né? Então ainda são episódios recentes, né? Eu percebo ela com muito medo, né? Com muito medo de estar fora. E isso é uma coisa que a gente vê o tempo inteiro, né? E eu falo isso até com a minha luta pelo Hospital Dia, que é a questão de que você ficar abstinente no ambiente protegido é uma coisa. Você sair daquele ambiente protegido e reaprender a viver a vida aqui fora, né? Então, assim, ela sai com muito medo, foi o que eu percebi. Exatamente. E as pessoas que têm carinho por ela e que estão em torno dela, muito preocupados. Muito preocupadas, cada passo que ela vai dar, né? Exatamente. Cada escolha que ela vai fazer. Agora, assim, esse ex-marido, né, que tá com a guarda do filho, com muita raiva. Com muita raiva. O tempo inteiro ele cutuca, né, no sentido de mostrar que ela não é competente para estar com o filho, que ela não é capaz. Muito impotente também.
expressão que eu tenho, né? Assim, muito... Eu não sei o que fazer. Ela é mãe dele, eu não sei o que fazer. Eu acho um absurdo isso, assim, essa situação, porque ela já se internou algumas vezes, né? E aí ela recai. Ele fala isso, que de 2 em 2 anos ela recai. Então, ele muito desacreditado, com muita raiva, porque parece que aquilo não tem fim, ele separa dela, mas o problema não acaba. E é uma... É assim, existe uma ignorância, no sentido de ignorar mesmo, né? O que é um tratamento, que na verdade eu acho que é um tratamento que ainda precisa se configurar com mais estrutura. Ela faz uma terapia com uma psiquiatra, né, que já apareceu ali, que é uma mulher, a terapeuta dela, a Ana, que vai ajudando ela a se colocar naquele mundo de uma forma mais reflexiva e responsável. Que também é uma diferença enorme da primeira vez, que era um terapeuta calado. Era um terapeuta que ficava... Aquela questão da visão psicanalista. A psicanalista, né? assim, clássica, ou como eles se entendiam na época, que eu não acredito que naquela época se tinha aquela visão de consultoria também. Acho que não se fazia isso, aquela época lá do Gilberto Braga. Mas talvez até se tivesse há 37 anos atrás... Acho que era diferente, né? Também, você é uma das pioneiras no tratamento da dependência química e mesmo assim há 37 anos atrás você ainda não estava, né, atuando, né? E era uma área, isso é muito importante a gente falar, né, que poucos profissionais atuavam, profissionais com diploma. Era uma área muito ocupada pelos conselheiros, terapeutas leigos, terapeutas que ficaram sóbrios, faziam um curso ou tinham uma prática de ajuda, um dom, e iam lá. Então, assim, as pessoas que buscavam uma ajuda mais formal eram poucas pessoas que sabiam lidar com a dependência. Hoje, por exemplo, a Helena Reutemann pode ter um terapeuta que entenda de dependência, que é o caso agora. Mas assim, eu vou até criar alguns conflitos aqui, algumas questões, né? Porque a gente sabe que profissionais realmente especializados ainda são poucos, né? Hoje vocês estão com curso de especialização, mas não quer dizer que aquilo somos poucos. Mas éramos menos ainda. Éramos micro. Agora, por exemplo, eu tô lá na PUC-Rio, né, lá na graduação, às vezes eu pergunto, quem de vocês quer trabalhar com adicção? 2, 3, 1, 4. Mas antigamente era menos ainda. A adicção, assim, até eu aceitar, né, que eu acho que, assim, tem uma... A gente ontem até estava ouvindo falar disso, a gente estava falando disso, né? Tem uma missão, né? E eu acho que ela que leva a gente no nosso caminhar por aí, né? E até assim, a ficha cair para mim, um dos meus grandes desafios de trabalhar com dependência química era aprender a lidar com a frustração. Eu falava, caramba, é muito frustrante, né? E hoje eu entendo que trabalhar com dependência química não é frustrante, é desafiador. Talvez seja essa frustração que você tenha visto no Marco Aurélio, no pai do filho da Helena, né? Ele é um homem frustrado com essa situação, né? Eu acho que esse é um dos sentimentos muito comuns quando a gente lida com essa questão, a frustração. Eu acredito que a Helena vai se mostrar no decorrer também muito frustrada. Na primeira versão, ela recai algumas vezes, né? E isso é muito frustrante para todo mundo que está em volta.
porque assim, toda doença, toda patologia crônica, todo transtorno, né, que é sujeito a recaídas. E assim, é importante a gente falar que quando a gente está falando de dependências, alcoolismo, a gente está falando de uma doença que não tem cura. Então, quando as pessoas, por exemplo, elas têm câncer, elas se tratam e recaem, e o câncer volta, é muito frustrante, né? A dependência é a mesma coisa. Mas o fato é que essa não precisa ser a última página. Né? Então, conhecer o tratamento é muito importante. E por isso que eu acho que essa novela, assim, eu fiquei muito feliz em participar, porque é uma enorme oportunidade de levar conhecimento, orientação e instrução para a população. Para a sociedade em si. Que consome novela, que se vê nos personagens. A Paola é uma pessoa muito, muito icônica, ela é uma diva, né? Uma musa, que eles falam, né? Ela é uma musa. Então, eu estou muito feliz, eu estou com muita esperança que as mulheres elas possam se ver, porque eu me preocupo muito, né? Porque pesquisas mostram que as pessoas estão bebendo mais, é um fato. As mulheres, principalmente. As mulheres estão bebendo mais que os homens, assim, em termos de experimentação. Mulheres estão experimentando mais que os homens. Mulheres e adolescentes, né? Como você falou. E elas estão bebendo mais que os homens. Assim, eu acho que dentro do que você está trazendo, vale assim, que é importante a gente falar, né? Que os fatores de risco para as mulheres também são maiores do que para os homens, né? Exatamente. A mulher tem uma predisposição a desenvolver o alcoolismo muito mais rápido, né? O organismo da mulher ele é mais vulnerável. A perda de controle. Com o desenvolvimento da doença, as perdas para a mulher também são muito mais... primeiro que o olhar para a doença da mulher, como você falou, né? É muito duro. Né? Ainda é muito duro. Né? A gente hoje vive numa sociedade que fala muito, né, da... oh, meu Deus... da equidade de sexo, né, de homem e mulher estarem no mesmo os mesmos direitos e deveres. Só que assim, a gente sabe que o olhar para uma mulher que bebe não é o mesmo que para um homem ainda falam que assim, bebe. mas é muito feio mulher bêbada. Ainda existe esse olhar, né? Por mais que a gente diga que tá tudo igual da mesma forma. E a minha outra preocupação, e eu já vi isso acontecer muito com meninas, adolescentes e com mulheres, né? É a vulnerabilidade sexual. Né? Elas ficam o quanto mais que expostas, essas mulheres ficam vulneráveis. A gente fica mais exposta mesmo, né? E a questão de, fui violentada, fui abusada. Mas assim, nossa... até que ponto essa pessoa se permitiu ir para esse lugar de risco, de estar tão vulnerável, né? Sem entender, e hoje a gente fala muito disso, que é a questão dos fatores de risco no uso, no abuso e na dependência. Antigamente a gente falava só de dependência, né? Hoje, exclusivamente o uso e o abuso já colocam uma pessoa em risco. Agora, uma coisa que eu queria muito, né, falar, né, muito da sua praia, que é a questão da terapia familiar, né, que é do sistema familiar, e a gente falando desse... Marco Aurélio? Que é o ex-marido dela, né? Então, assim, do Marco Aurélio, do filho, dessa família que chega querendo abraçar ela, né? E a minha experiência trabalhando com dependência química, o quanto que é difícil fazer diferente com a família.
o quanto que a família dificilmente adere a um processo que faz parte, né, da recuperação deles também. Nesse caso, achei muito... Eu até conversei isso com a autora, né? Ela é autora dessa nova versão, enfim, tem uma obra a ser respeitada aí, né? Mas esse tratamento que a Ireninha faz, né, é um tratamento que não incluiu a família, essa internação. Isso é muito visível, né? A família vem meio perdida. Isso dificulta muito, né, o entendimento. Então, por exemplo, ela é muito amada, ela é muito bem recebida e as pessoas ainda estão se acostumando com ela, né? A gente sabe hoje que não precisa ser assim. A gente sabe, mas por vezes, e esse é o caso até, né? O alcoolista ou a alcoolista, a gente está falando de mulheres, ela não aceita. Porque ela puxa a responsabilidade para ela. Tipo, olha, esse problema é meu. Fui eu que criei. Então eu não vou envolver ninguém. Eu não quero ninguém aqui. Eu vou resolver isso. E a gente tem uma tradição terapêutica muito individual, né? Então, muitas vezes a família não está envolvida porque o próprio alcoolista, ou a própria alcoolista, no caso, ela não quer, ela não deixa, ela não aceita, ainda mais quem é de maior, quem paga as suas contas, ou seu tratamento, enfim, se fecha naquilo e impede, dificulta por demais que a família tenha condições de se ver, de entender e colaborar, além de não atrapalhar. E isso é muito comum. E o profissional que atende fica um pouco amarrado quando está com adultos, porque você não pode obrigar a pessoa a levar a família. Mesmo comigo, que sou terapeuta de família, a dificuldade que eu vejo não é da família participar, é da pessoa deixar a família estar. Às vezes eu peço uma sessão só, porque eu preciso conhecer o sistema, eu preciso conhecê-los. E essa pessoa, muitas vezes, ela não... Principalmente se é mulher. Se é homem, né? Porque o homem, geralmente, é muito cuidado por mulheres, né? Então, ele deixa. Mas a mulher, ela leva tudo muito nas costas. E aí, eu creio que o tratamento dela fica mais difícil. Então, para uma mulher deixar-se ajudar pelas pessoas à volta, qualificar essas pessoas, porque às vezes ela não qualifica. Ninguém pode me ajudar, só eu mesma. E, de fato, isso é uma verdade e é uma mentira. É uma verdade porque tem coisas que só você pode fazer por você. E é uma mentira porque ninguém vive sozinho. Uhum. Né? Nós somos seres interdependentes. A palavra dependência, ela não pode ser pejorativa. Nós dependemos dos outros desde que nascemos. O ser humano é um filhote extremamente dependente. Relacional, né? Completamente. Agora, a qualidade da dependência, né, a intensidade da dependência é que vai trazer a possibilidade de um espaço de manobra, de individualidade, de autonomia. Aqui no caso da Heleninha, né, que tem esse apelido, que eu acho muito porque sugestivo, eu sempre... né? Não, ela tem esse apelido. Então, ela está sempre nesse lugar de Heleninha. Né? Porque assim, a gente tem esse trabalho, né, de vez em quando junto e aí trocando sobre o paciente, né? E aí você sempre chamando a atenção, né? Eu sempre conserto. Não é Gabi. Não é Pedrinho. Não chama pelo apelido. Aí, porque a Fê não é Fê, é aí, Fernanda. De repente, você, como consultora, tem que lidar com a... todo mundo chamando de Heleninha. Quando eu mando as minhas observações, eu sempre chamo de Helena. Então, a Helena, eu até
Eu chamo ela de Helena lá. Mas, enfim, a família chama ela de Heleninha, porque ela tem esse lugar. E, de fato, ela precisa se transformar em Helena. Claro que Heleninha tem uma conotação carinhosa, obviamente, né? É carinhoso isso, isso não é um problema. Mas no caso dela, eu acho que faria bem. Eu estava vendo a novela, o Marco Aurélio chamou ela de Helena. Falou, a Helena fez assim, né? E eu penso que ele gostaria que ela fosse realmente mais Helena do que Heleninha. E assim, o pessoal que está ouvindo a gente talvez não entenda, né? Nossa, mas por que a Gisele acha que não pode ser tão carinhoso, né? Mas eu entendo que o processo, né, enquanto terapeuta familiar, né, tá falando da maturação dessa pessoa. E da pessoa poder ocupar um outro lugar. Porque, e quanto que a dependência, ela faz com que o sujeito seja infantilizado. Né? Enquanto que esse sujeito tem que crescer que fica e assumir ali naquele as responsabilidades dele, né? Claro que pode ser Heleninha, claro que pode. Mas também tem que poder ser Helena. Tem que ser Heleninha e também tem que poder ser Helena. E eu creio que o processo de ajuda de uma pessoa, uma mulher, numa família, né, que se sinta tão para baixo, né, porque a gente estava falando sobre família, ela é muito amada, mas ela é vista como um cristal que vai frágil, quebrar. Eu senti isso. Não é? E isso deixa ela numa posição frágil também, né? Então, assim, claro que a fragilidade, ela não é uma desvantagem, mas ela não pode ser o carro-chefe de ninguém, porque tem horas que ela vai que é necessário você ter fibra. Por exemplo, eu estou me lembrando aqui de uma cena que ela foi numa festa, até para fazer uma frente lá pro pai do filho dela. E aí ele falou uma coisa horrível para ela, assim, falou uma coisa horrível mesmo. Ela estava discutindo com ele, estava fez um comentário extremamente homofóbico com relação ao filho. Aí ele disse assim, a gente não, realmente isso não quer dizer nada, mas com o nosso filho não, com seu irmão não, mas com o seu outro irmão que você matou porque você estava bêbada dirigindo o carro, aí a gente já não sabe, né? E virou as costas e saiu. E esse é o gatilho da vida dela. E ela vai ao banheiro, deixa um copo de uísque lá no banheiro, ela está muito nervosa, ela olha aquele copo, ela cheira aquele copo, e aí ela decide jogar o uísque fora quando a tia entra, assim. Então, são situações, assim, né, de fragilidade, de decisões mais frágeis, assim, né? Ela mostrou uma fragilidade ali, né? Ela ficou negociando muito com aquele copo e jogou fora aquele líquido, enfim. Mas e não tinha com quem pedir ajuda, não tinha para quem, porque a tia entra, ela finge que não aconteceu nada, porque ninguém na cabeça dela, ninguém vai saber lidar. E poderia isso ajudar, aí né? dificulta muito. Isso é um dado de realidade. Exatamente. Né? É a atualização da coisa. E eu gosto muito, né? Eu explico sempre muito para os pacientes, né? Que, do meu ponto de vista, né? A dependência química é sentimento e emoção em cima de duas pernas, né? E o que faz quando esse marido tem essa atitude, pelo que você está dizendo, né? Ele é cruel com ela. Como você disse, ele está com muita raiva, né? Ele está com muita raiva. E ele fere ela. Ele está com muita raiva. E aí o que acontece naquele momento é uma total inabilidade dela de lidar com a emoção que ele detonou. Né? Que nesse momento aqui, eu não sei se seria raiva, eu não sei se seria culpa, mas teve uma emoção ali que foi detonada e que
a aparecer uma inabilidade para lidar com essa emoção, né? Agora, Gisele, a gente falando de Heleninha e a gente falando de sociedade, do quanto, né, tem a tua expectativa e a minha também, né, mas você enquanto consultora, né, o quanto, né, você vê que está dentro da nossa sociedade o avanço e o crescimento do álcool entre as mulheres. Eu acho que agora eu fico muito preocupada, sabe, Ana? Eu fico muito preocupada. E, por vezes, até me sinto preocupada demais e creio que é porque eu trabalho há muitos anos com essa questão e vejo isso todo dia, né? E eu vejo uma falta de consciência. Outro dia eu saí com uma amiga e fui no aniversário dela. Ela estava com um monte de amiga na mesa, muitas mulheres. E aí elas falaram assim, tal, qual é o teu hobby predileto? O meu é beber, o teu é beber. O meu hobby predileto é beber, rindo. Elas rindo disso. Eu não consigo achar graça disso, né? Eu não tô aqui tirando o prazer de beber. Talvez eu até também veja de alguma forma essa preocupação. Eu fique muito preocupada demais porque eu vejo muitas questões. Mas eu não vejo a gente avançar no sentido de uma consciência ou de uma responsabilização, muito pelo contrário, vejo as mulheres muito estressadas e procurando o álcool como relaxante, como forma de socializar. E aí eu acho que a gente aumenta as questões, né? Se antes de lidar com os problemas, como exatamente iria acontecer com a Heleninha, né? Nessa cena que você trouxe, né? Eu estava vendo, né? E a gente teve um aumento de 2019 a 2021 de 17% de problemas de álcool com mulheres. E aí a gente está falando daquele período de Covid, né, quando elas ficaram muito isoladas dentro de casa. E daí para frente, a coisa só vem aumentando. A gente falava antigamente de um percentual, né? Para cada 4 mulheres, a gente tinha para cada 4 homens, a gente tinha uma mulher alcoolista. Hoje a gente está falando de 4 para 3. E aí, o cenário que se deu de repente, eu lembro uma vez que eu tive em Alcoólicos Anônimos com o doutor Zé Mauro, ele ficou chocado de dizer tanta mulher. Ele falou, nossa, quanta mulher aqui, né? Porque antigamente não era desse jeito. E aí, o que acontece, né? Num cenário de tratamento? De repente, eu não sei se você pegou isso, deve ter pego, lógico, né? Mas as clínicas sem leito para mulher. Porque as clínicas tinham, assim, 1 leito feminino, 2 leitos femininos. E aí, de repente, uma demanda de mulher tendo que se internar por causa de alcoolismo, que as clínicas não davam conta. Então, assim, fico muito feliz, muito satisfeita da gente hoje poder estar abordando esse tema e com a expectativa de que as mulheres estejam, né, com aquela coisa que Alcoólicos Anônimos fala, boa vontade, mente aberta e honestidade, né? Que elas possam estar olhando para esse problema desta forma. Queria que você falasse um pouco disso. Eu queria... eu gostaria, assim como a gente sempre falou com os homens, né? Eu gostaria que as mulheres tivessem um cardápio maior de opções para o prazer. Às vezes eu vejo uma coisa regredindo, assim, como se fosse, agora a gente pode ser como os homens são, como os homens sempre foram, né?
Então você sai de casa e deixa o seu filho em casa com o seu marido para você sair para beber com as amigas. E aí volta, né, sei lá que horas, completamente alcoolizado. Que vantagem tem nisso? Nenhuma, como também nunca teve com relação aos homens, né? Se a gente bebe como se não houvesse amanhã, alguém vai ter que cuidar da nossa vida. E é aí que eu acho que começa o problema transgeracional, né, dessas famílias, né, onde os filhos aprendem com os pais e com as mães, né, como se divertir, como relaxar, né, como se responsabilizar pelas coisas. Eu acho muito sério as pessoas que escolhem ter filhos e usam álcool. Talvez você possa estar dizendo, ai, que radical, vai fazer lei seca. Não é disso que se trata. Se trata de que hoje, por exemplo, a gente teve uma enorme diminuição de acidentes de trânsito por conta da lei seca, dirigindo. Então, assim, para você estar com criança, você tem que ficar atento. Sabia que você tem que ficar atento? Tem que ficar. E a quantidade de criança que se machuca gravemente ou até morre em festas com todos os adultos alcoolizados. Ah, mas eu não fico bêbado. Mas está com a atenção suspensa diferente. Eu fico muito preocupada. É aquilo que a gente falou das consequências, né? Dos fatores de risco, de quantas coisas estão envolvidas, né? Nessa relação com álcool. Não vamos falar nem de alcoolismo, mas nessa relação com álcool. Que, por exemplo, um dos fatores de proteção, né? Falando aí, são as prioridades dos nossos valores e os nossos compromissos e responsabilidades. Então, assim, se você tem filho, filha, cuidar dos seus filhos precisa ser uma prioridade que foi uma escolha sua. E para isso você tem que estar em condição de fazer isso. Isso que você está falando, assim, com relação à prioridade e saber que a gente... Porque, assim, as pessoas acham que a gente que trabalha com dependência química, que a gente é careta, que a gente vai controlar a vida do outro, né? Às vezes, assim, as amigas das minhas filhas, né, chegam e falam assim, não, porque a mãe da Ana não vai poder beber lá. Eu falo, gente, o que vocês querem comprar? E, assim, hoje elas são maiores de idade, está tudo bem. Eu só acho que, assim, entender qual é o limite saudável de É claro, né? Porque assim, estamos lá, que a mãe da Ana cuida da gente, ou a mãe da Ana. Que a mãe, que a Ana cuida. Oi? Não. Não, o meu limite com elas sempre foi assim, até 18 anos é o meu não. Depois vocês vão entender quais são os seus limites. E assim, você falou a questão da lei seca, e de novo, né? A Heleninha ou a Helena, você acabou de trazer pra gente que perde um irmão num acidente de carro causado por ela estar embriagada. Que no caso não foi, tá? Na versão primeira, a mãe dela é que estava dirigindo. E isso foi o que... Assim, isso acontece no penúltimo capítulo, ela sabe disso, mas ela passa toda a novela se culpando por uma coisa que não foi ela. Mas como ela estava sempre alcoolizada, ela leva a culpa de tudo. E aí vamos falar, né, de mais uma característica muito comum, né? Que é o apagamento. Exatamente. Que a pessoa não tem a menor noção e aí ela do que fica aconteceu. Com a conta, e ela fica com a conta de tudo que é ruim, né? E de fato foi isso que aconteceu lá. Mas aí, enfim... Quantas contas a pessoa que é alcoólica acaba assumindo? Assume pela, né, família toda, por um relacionamento. E eu creio que uma coisa que pode ser, né, novamente, um fator de proteção é a pessoa poder priorizar qual é a função mais importante que ela tem. Então, assim, se ela faz uma viagem de trabalho e está num congresso e no fim da noite quer tomar uma taça de vinho e isso não prejudica ela, porque dali ela vai
pro quarto, ok. Agora, se ela tá numa viagem de família, e aí tá num jantar, e aí a galera começa a beber, e tem criança ali que depende, acho complicado. Acho que a gente tem que pensar se isso é adequado, né? Porque... A questão de qual exemplo, né? A gente fala muito na prevenção. E como é que você está passando se a noção de preparando vida. para uma função que é muito importante. Assim, você me falou que você estava aqui falando, né? Que é o que é um plano seu, falar sobre a minissérie Adolescência, né? Que é o bom. Então, na verdade, ali é uma aula de desconexão parental muito, muito grande. Pais extremamente amorosos e desconectados. E substâncias psicoativas ajudam na desconexão emocional. A gente não pode confundir efeito de substância com conexão. Efeito de substância é aquilo que eu sinto porque eu uso. E essa sensação ela é causada pelo uso da substância, tá? Essa é uma coisa. Estou, mas não estou. Exatamente, né? Que é assim, estou soltinho, mas de fato a sua censura é que baixou porque o seu cérebro deprimiu. Porque se você tentar reproduzir isso sóbrio, não vai rolar, que é diferente de você enfrentar uma situação, tô com medo, enfrentei, beleza, enfrentei. Aí eu já tenho aquele aprendizado. É diferente. Efeito é uma coisa, aprendizado é outra. Os dois se envolvem em emoção, mas a memória é muito diferente. Então, proporcionar, assim, clarificar aquilo que eu quero e proporcionar experiências mais contundentes no sentido delas ficarem mais marcadas, porque o uso de substância perturba a experiência. Ela não deixa você aprender coisas. Você sente, você curte, Tem mas outra você não frase aprende. que eu ouvi, né, outro dia, o álcool atrai, distrai e destrói. E aí, quando você fala dessa perturbação, né, eu acho que tem a ver com distrai, né, desconectar, não estar presente, desconecta, né? E levando a processos, né, autodestrutivos. E falando da questão do alcoolismo feminino, o que a gente vai ver são mulheres que vão num processo autodestrutivo, muito mais rápido do que os homens, com perdas, você falou essa coisa do congresso, né? Com perdas profissionais, com perdas familiares, com perda dessa relação com os filhos, muito mais rápido. E hoje, né, eu vejo com a clínica, né, mulheres que acabam tendo comportamentos, e até você falou, e que é uma coisa que a gente tem que ter atenção, né? O alcoolismo, ele não está pautado numa doença mental. Mas você lembrou hoje da Heleninha sendo retirada de um ambiente com camisa de força, né? Hoje a gente não tem mais a camisa de força, né? Mas a gente tem o caso das ambulâncias pegarem, medicar, levar para uma clínica, né? E muitas mulheres que não têm o problema de um transtorno mental, que acabam desenvolvendo um problema de transtorno mental pela relação com álcool. Claro. Né? E aí tentativas de suicídio, autoflagelo, várias coisas que... Assim, eu acho que se a gente for falar o que atravessa o universo da mulher com essa relação que vem cada vez crescendo mais com álcool, a gente não acaba. Agora, tem um negócio assim que eu pensei, né? Pensando até nessa amiga minha. Você sabe que... Você está preocupada com essa amiga. Quando eu falo... até não mais. Mas ela me lembra algumas outras pessoas, assim, né? Que é o seguinte, muitas mulheres se sentem roubadas da possibilidade de serem elas mesmas,
Tipo assim, pô, mais uma regra que eu vou ter que cumprir. Entendeu? Mais uma coisa que eu vou ter que me dizer, vou ter que me Mas assim, eu arrumar. acho que o nosso objetivo, né, esse nosso encontro aqui, o objetivo não é falar para as mulheres que é mais uma coisa, que é mais algo, né? O alcoolismo existe para o homem, existe para a mulher, existe para qualquer ser humano, né? Alcoolismo não dá em pedra, não dá... Acho que em bicho não, já falaram em alguns animais que comem mel. Eles abusam. Mas assim, Mas não é o caso. No ser humano, né, qualquer pessoa está vulnerável. O que a gente quer é alertar para hoje, com essa questão da mulher, né, da equidade de gêneros, e aproveitar de novo a novela para que a gente possa cada vez mais informar, orientar, clarificar o que está acontecendo com uma relação. Quando eu comecei a trabalhar com prevenção nas escolas, eu gostava muito de usar a frase de uma música: tudo era apenas uma brincadeira, e foi crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi ali completamente seu. Então, assim, que as mulheres entendam que isso cresce, que elas são mais vulneráveis por questões emocionais, hormonais, né? Eu faço uma comparação que eu acho até engraçada, né, do alcoolismo feminino com o alcoolismo masculino, né? Eu falo que entrar em recuperação, o homem, é que nem escalar uma mangueira. Já viu uma mangueira? É cheia de galho, né? Você vai pegando um galho aqui, um galho ali e tal, e vai subindo. Uma mulher entrar em recuperação é que nem subir um pau de sebo. Ela sobe, escorrega, porque assim, vem todas as questões familiares, vem as questões de filho, vem as questões hormonais, vem um pré-menstrual, que a gente tem até literatura que fala disso, né? O quanto que o pré-menstrual interfere na recuperação feminina. Então, assim, são muitas coisas que eu acho que o tema não se esgota. Não, é verdade. Não se esgota. E o que eu queria passar, né? Que se você tá pensando aí que é mais uma coisa que você vai ter que abrir mão, eu acho que é o contrário, sabe? Na verdade, eu acho que a gente amplia o nosso cardápio. Porque vendem pra gente que beber é tudo. E talvez até hoje você ache que é tudo, mas esse tudo, ele, como disse o Nando Reis quando parou de beber, né? Quando ele ficou abstêmio do álcool, ele viu que ele estava ficando abstêmio de muitas outras coisas que ele não se dava conta. Então, que a nossa relação com qualquer substância psicoativa não possa ser mais importante do que aquilo que é mais importante para a gente. Porque quando isso acontece, simplesmente a gente se limita muito. E se isso está se tornando uma coisa muito importante, é porque a gente tem que olhar para a vida e ver que tem alguma coisa acontecendo antes que a pessoa entre nesse... O que está acontecendo no sentido dessa vida, né? Hoje eu até estava falando de vida, de a questão geracional, né? Que as mulheres também pensem que a gente não tem como comprovar, mas que o alcoolismo passa de geração em geração. E aí o que eu vejo, hoje eu estava atendendo uma moça que o avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra, a mãe é alcoólatra, a irmã é alcoólatra, e ela chegou a um ponto de começar a abusar e resolveu parar, né? Então, olhar para esse sistema que está inserido também, né? Que esse sujeito que quer dar um novo sentido para a vida, né? Que possa olhar para esse todo e entender. E isso que você trouxe, Gisele, eu já vi pacientes, né, falarem que depois que pararam de beber, entenderam que o dia tinha 24 horas.
Porque antes o dia se perdia naquele beber e sobreviver à ressaca, ao ter que levantar pós, né, uma bebedeira. Então, assim, eu queria, primeiro, convidar você para fazer as suas considerações, né, para que a gente possa deixar esse pessoal que vai ficar ligado aqui, esperando, né, que a gente volta para falar mais desse tema e de vários outros. Você estava falando aí, eu vou usar um depoimento. Hoje, lá na PUC, eu chamei 2 alcoolistas em recuperação, 2 adictas. E a que tinha mais idade, tinha 32 e uma de 26. E a de 32, eu perguntei para ela assim, por que você tá sóbria há 2 anos e 8 meses? Qual é a diferença? Porque ela falou que já teve 17 internações, já se tratou várias vezes e recaiu. Qual é a diferença para hoje? Aí ela falou assim, isso que eu queria te falar. Eu tô sóbria hoje, primeiro porque eu já entendi que beber me faz muito mal. E a segunda coisa é que minha vida tá muito melhor hoje. Eu gosto muito mais de mim hoje. Eu fico feliz comigo. Eu acordo em paz. Eu consigo construir coisas. Eu sinto menos culpa. Eu vacilo menos. Vacilo com menos intensidade. Eu já fui até presa. Eu já roubei taxista. Uma mulher de classe média alta, tá? Eu era terrível quando bebia. E hoje eu não tenho vergonha. Eu acordo de manhã, eu faço as minhas coisas. Minha vida é muito melhor. E eu creio que as pessoas precisam ter uma chance de viver uma vida melhor. Que muitas vezes você não acredita que pode ter sem álcool. Mas existe. Existe uma vida melhor. Muito melhor. O álcool não é a principal pílula da felicidade. Então, eu queria dizer que existe uma possibilidade. E ela deve ser experimentada. Deve ser experimentada. Eu conheço muitas pessoas que não bebem, estão muito bem. Ou que ou que bebem menos, enfim. Que o álcool saiu do centro. O álcool saiu do centro. Então, te convido a tirar o álcool do centro. Da sua alegria. Então, a gente vai, né? Você vai falando, eu vou lembrando, né? E vou pensando. Teve uma vez, você falou de tirar o álcool do centro, e eu estava com a minha filha pequenininha, tinha uns 4 anos, a gente saindo de um churrasco desse de condomínio, eu sempre conto essa história, né? E tinha um moço, um homem, um senhor, andando na frente, trocando as pernas, sabe? E tava eu, ela e minha mãe. E aí ela virou para mim e falou assim, mamãe, esse moço aí na frente tá bêbado? Aí a minha mãe rapidamente virou e falou assim, não, minha filha, ele tá alegre. E eu virei rapidamente para minha filha e falei, não, ele tá bêbado. Porque a gente precisa ensinar as pessoas que a alegria não é estar entorpecido, que a alegria não é estar embriagado, que existe uma alegria real, né, que é diferente de uma euforia, sabe? Gi, quero te agradecer muito por esse encontro hoje. Gostei muito de ter vindo aqui. Eu sei o quanto que você estava cansada, foi um dia inteiro de aula, né? Que assim, eu rezo, torço para que você consiga, dentro desse processo de ser professora, capacitar cada vez mais pessoas para tratando essa doença, né? Aleluia, amém. Aleluia, Gisele, aleluia, gente, né? Que esse personagem da Paola dê muito o que falar, né? Que a gente tenha muito ainda o que comentar aqui. Que a Heleninha ensine muito, né? Que a Heleninha possa início, né? ensinar muito para as pessoas que estão aí em casa ligadas,
né, ligadas na TV e no processo. Obrigada, Gi. Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Obrigada.